chamar você para cantar. Então, boa tarde a todos. Então nós vamos iniciando os nossos trabalhos com os nossos avisos. Que são, né, a segunda-feira nós temos trabalho de palestras e passes às 8h15, trabalho voltado a problemas físicos. Terça-feira o nosso trabalho é voltado a vícios em geral, começa às 8h15 também. Quarta-feira, às 14 horas, ali com a Matilde e tal, tem o trabalho de palestras e passes e também de desobsessão. Quinta-feira, às 8h15, e no sábado, hoje, às 17h10, né? 17h10 e domingo, 10 horas da manhã, com evangelização infantil. Bom, parece que a viagem está esgotada, venderam tudo, né? O Leandro acho que sabe. Já terminaram os convites, mas vai ser realizada em novembro. O nosso trabalho social acontece no segundo sábado de cada mês, a entrega de 60 cestas básicas. Então a gente pode colaborar trazendo alimentos aqui, não perecíveis. E a cada 15 dias nós saímos para distribuição de rua. Então, são esses os avisos. Tem mais algum aviso, Raquel? Amanhã é o seminário, né, do Francisco do Espírito Santo Neto, né? 14 horas. Tá, lá no Centro Espírita Servos de Jesus. Então, às 14 horas ele vem lá do interior, né, para dar esse seminário do Catandu. Rua Cândido Figueiredo, 492. Tá, Zona Norte, na travessinha da Júlio Bono. Então, vamos passar para nós. 15 de novembro. Ah, tá. 15 de novembro, o grupo Nave. Pintura mediúnica. Tá, Jardim Joemar, Avenida Josino Vieira de Góes, 565. Então, tá, Centro Espírita Elos de Amor, Pintura mediúnica. É bom esse grupo de... Tá, do próprio Nave? Mas é o centro deles ou não? É um outro centro. Entendi. Tá. Então são esses os avisos nossos, né? Vamos passar para a prece. Qual que é o tema de hoje? Você sabe? A espada simbólica. Então vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos aguardar um pouquinho, o nosso orador está chegando, que hoje é o nosso Amir, vem da federação. Tudo bem? Desculpa aí. Opa. Ufa! Essa semana eu tive 2 palestras aqui e cheguei atrasado nas 2, você acredita? Tem muito pecado para pagar e fica querendo trabalhar em mais de um lugar, dá nisso, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, não, boa tarde a todos, né? Que a paz de Jesus nos envolva.
Hoje nós temos que falar aqui sobre um tema que é do livro Caminho, Verdade e Vida, número 104. Só que acho que é melhor fechar ali, que tá dando muito barulho aqui. Do livro Caminho, Verdade e Vida, uma lição chamada Espada Simbólica. Né? Nesse livro, o Emmanuel, ele se refere àquela passagem onde Jesus, é uma passagem até um tanto estranha, né? Que Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Né? Então a gente fica pensando, né? Nossa, será que Jesus era tão bom mesmo, né? Porque se ele veio trazer uma mensagem de amor, né? De progresso espiritual, né? Como é que ele diria que ele veio trazer a espada, ou seja, a guerra, a divisão, né? Então, e não é só essa passagem que é meio incoerente, assim, que aparentemente é incoerente no Evangelho, né? Então, será que Jesus errou? Então, Jesus falou alguma bobagem? Jesus teve seus momentos de raiva ou de alguma coisa assim, e por isso que ele falava essas coisas? Não, né? Nós temos que saber primeiramente o seguinte: o dialeto que predominava na linguagem deles ali na época, que Jesus falava na época, era o aramaico. Né? E o aramaico é uma língua bastante pobre. Né? Hoje nós temos estudos linguísticos que dizem que para que um idioma tenha um mínimo de clareza, que ele possa expressar um mínimo de clareza no que ele diz, que ele precisa ter no mínimo 20 mil palavras. Né? E o aramaico só tinha 10 mil. Né? Então ele tinha metade do que se considera hoje uma quantidade adequada de palavras para expressar. Isso fazia com que Jesus tivesse que, por exemplo, primeiramente isso fazia com que a mesma palavra fosse usada para muitas coisas, né? Fosse usada para sentidos diferentes. E em segundo lugar, Jesus falava para um povo ainda muito endurecido, né? Falava para um povo ainda muito materializado, né? Ele veio falar de coisas espirituais para um povo muito materializado, para um povo muito material ainda. Então, vamos falar de algumas dessas passagens. Né? Por exemplo, teve um momento em que Jesus disse que era mais difícil, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Então, já que é impossível que um camelo passe pelo fundo de uma agulha, ele estava dizendo então que seria impossível um rico entrar no céu? Não, né? Não é impossível um rico entrar no céu. O Espiritismo nos esclarece isso. Olha, o problema é a riqueza? Não. É o uso que nós fazemos dela, é a maneira com que essa riqueza chegou até nós. Né? Esse é o problema. Beline, obrigado. Esse é o problema, não é o problema da riqueza em si. O problema é o que nós fazemos com ela, a nossa atitude diante da riqueza. Então o rico pode sim entrar no céu, desde que que a sua conduta, que o seu modo de vida seja digno disso. Né? Então por que Jesus disse isso? Porque na época eles faziam uma espécie de uma corda, de um cordão, com o pelo do camelo. E essa corda tinha esse mesmo nome de camelo, já pela pobreza do aramaico, pela pobreza do idioma da época. Então é isso que Jesus quis dizer. O barbante ali, a corda, ela passa pelo fundo da agulha? Ela passa, mas ela não passa fácil. Né? Hoje, quando nós temos que enfiar uma linha na agulha, se não enxergar direito, que é difícil. Né? Então é isso que ele queria dizer, que era difícil, que precisa espremer, precisa ter cuidado para fazer aquele cordão feito com o pelo do camelo para passar pelo fundo da agulha. Então, é isso que ele quis dizer. Nós precisamos entender todas essas passagens das falas de Jesus e todos esses ensinamentos que à primeira vista nos parecem estranhos, nós precisamos entender de maneira figurada. Com a linguagem figurada que Jesus falava na época. Né? E por que ele usava tanta linguagem figurada? Já por que nós falamos. Eram ensinamentos espirituais a serem transmitidos para um povo materializado. Por isso que ele falava tanto por parábolas. Né? Quem eram aquelas pessoas? Eram pescadores, eram pastores, agricultores. Né? Não daria para falar grandes coisas com grande complexidade para aquelas pessoas simples. Né? Então ele usava aquelas histórias maravilhosas, né, que nós ainda estudamos hoje, que estão no Evangelho, e através do sentido moral, de alguma maneira até oculto naquelas parábolas, ele transmitia os seus ensinamentos. De uma maneira que aquelas pessoas conseguiam digerir, conseguiam entender. Né? E sempre que eu falo alguma coisa assim, de algum tema que trata de Evangelho, e como está transmitindo aqui pela internet, a gente sempre tem que dizer o seguinte, né?
pessoal já me fizeram essa pergunta mais de uma vez ao final de palestras. Ah, mas é no Evangelho do Kardec que está escrito isso? Gente, não existe o Evangelho do Kardec, né? Nós temos os 4 evangelhos que estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro codificado por Allan Kardec, onde ele pega as passagens morais daquele evangelho e explica à luz da doutrina espírita e à luz das mensagens que tem a ver alguma coisa com aquilo, né? Então sempre é bom a gente lembrar isso nas nossas palestras, né? Então vamos estudar algumas dessas passagens, né? Em que Jesus não teve muito recurso devido à pobreza da língua, né? Essa questão da pobreza da língua, dá para a gente imaginar como, supôs que nós fôssemos selvagens, né? Nós fôssemos índios que vivêssemos no meio do mato, lá nunca tivéssemos tido contato com a civilização e nós teríamos um idioma pobre, lá com talvez o Tupi-Guarani, alguma coisa assim. E aí chegasse alguém muito mais avançado do que a gente em termos de conhecimento e fosse transmitir ensinamentos de química, de física, de biologia, no nosso Tupi-Guarani. Como que ele ia fazer? Como é que ele ia falar de átomo, de força, de velocidade, de peso, de massa, de elétron? Como é que ele ia falar isso em Tupi-Guarani? Jesus não podia criar palavras novas numa língua que não existia. Então ele tinha que usar o pouco de conhecimento que aquelas pessoas tinham, o pouco o acervo intelectual daquelas pessoas para transmitir os ensinamentos mais sublimes que nós já recebemos até hoje, né? Então realmente era uma dificuldade. Tem uma passagem que ele disse o seguinte: quem não odiar seu pai, sua mãe e seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Nossa, então, se nós fôssemos interpretar realmente ao pé da letra, ele, que é todo bondade, que é toda evolução, né, que nos transmitiu todo o conhecimento do bem, sabe? Todo o conhecimento do bem, ele estaria dizendo, então, para alguém odiar seus parentes? Ele não estaria dizendo isso, né? O Kardec, no estudo que ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele dedicou o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo ao estudo dessas passagens meio estranhas, por assim dizer, né? Ah, mas quem era o Kardec para falar sobre isso? Bom, o Kardec, ele, além do francês, ele falava mais 4 línguas, né? Então ele era uma pessoa que tinha condições de fazer um estudo linguístico, né? E aí ele disse, né, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, lá que nós devemos entender esse odiar como amar menos, né? Então Jesus estaria dizendo que nós teríamos que amar mais a Ele do que a nossa família para que pudéssemos ser seus discípulos verdadeiros, né? E a Joana de Ângeles também esclareceu já ao Divaldo numa palestra que ele fez, que ela disse que nós deveríamos entender esse odiar como preterir, né? Jesus mesmo, ele preteriu a família dele em função da sua missão maior, né? Lembra daquela passagem, quando ele tinha 12 anos, e os seus pais ficaram preocupados porque não achavam, não sabiam onde ele estava. E aí foram procurar e olha, ele está lá no templo, discutindo as escrituras com os sacerdotes. Você vê como ele já era um espírito superior mesmo, né? Uma criança de 12 anos, discutindo com os doutores da lei da época. E aí os pais perguntaram, né? Maria perguntou: filho, onde você estava que nós ficamos preocupados com você? E a resposta de Jesus foi: não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Então isso mostra que, é lógico que não dá para comparar a nossa missãozinha, né, com a missão grande de Jesus. Mas é um ensinamento de que realmente a nossa missão espiritual está acima até da nossa família e dos nossos deveres familiares. Nós temos esses deveres de honrar o pai e mãe, de sermos o melhor possível com as nossas famílias, né? Mas nós temos que primeiramente amar a Deus, amar a Jesus também. É isso que ele quis dizer, que nós deveríamos amar mais a Ele, a Deus, porque no fim nós teremos uma família só, né? Essa família espiritual, essa família corporal que é nossa hoje, ela não vai ser a mesma coisa eternamente, né? Os vínculos que se formam por essa família, os vínculos de amor, eles sim serão imortais, serão por toda a eternidade. Mas a minha mãe não vai ser sempre minha mãe, né? O seu pai não vai ser sempre seu pai, os nossos irmãos não vão ser sempre nossos irmãos carnais. Essas famílias, elas são transitórias. E no futuro a nossa família vai ser toda a humanidade, né? Então tinha esse sentido oculto por trás das palavras de Jesus, né?
Teve uma outra passagem que ele disse o seguinte, né? Um seguidor disse que queria segui-lo, mas que queria primeiro ir sepultar o seu pai que havia acabado de falecer. E aí Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Né? E aí, mais uma vez, se nós formos interpretar o pé da letra, nós vamos pensar, nossa, então Jesus estava censurando aquele filho que queria prestar as últimas homenagens ao seu pai que havia acabado de falecer? Não, certamente não era uma censura. Né? Certamente havia um sentido oculto, onde Jesus queria dizer que a verdadeira vida não é no corpo, não é naquele corpo físico. Que aquele corpo físico que precisava ser sepultado, não era ali que o pai daquela pessoa estava. Né? Que o espírito já havia se desprendido. Então, na verdade, é lógico que ele ia permitir que ele fosse sepultar, mas o espírito não estava ali. Aquele corpo poderia ser sepultado por qualquer pessoa que não faria diferença. Então, certamente não era uma censura de Jesus. Ele estava querendo passar esse sentido oculto do qual é a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, não essa vida transitória que nós nos apegamos tanto a esse corpo que um dia nós vamos deixar, né? Ou seja, que nós devemos cuidar mais do espírito, né, do que a matéria, né? É isso que ele quis dizer com deixar os mortos enterrarem os seus mortos. Mas a passagem principal, que é da qual Emmanuel trata aqui, é aquele que a gente já falou. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, ao pé da letra, nós imaginaríamos Jesus chegando com uma espada em punho e com um escudo na outra mão, incitando as pessoas a se matarem. Não é nada disso, né? Ele quis dizer que ele veio trazer uma certa divisão. Nossa, mas Jesus não veio unir toda a humanidade em torno dos seus ensinamentos e em torno da espiritualidade? Veio. Mas pelo conhecimento que ele tinha da natureza humana, que ele tem, né, da natureza humana, ele sabia que isso não ia ser pacífico, que isso não ia se dar de uma maneira automática, que a nossa própria natureza humana, nesse estágio evolutivo que nós estamos hoje, e muito mais ainda naquela época, era de divisão, era de disputa, era do querer ter razão mais do que o outro, era do servir aos nossos interesses mais do que o interesse do outro. Né? Então ele sabia da nossa natureza, ele sabia que essas brigas seriam inevitáveis. Ou seja, que antes de que se consolidassem os seus ensinamentos, que antes que a sua mensagem realmente começasse a produzir os frutos que produziria, e é indiscutível que produziu, porque o cristianismo passou por 2000 anos de problemas e sua essência ainda é intacta. Né? Nós temos adulterações e vários problemas, mas a essência dele, que é o amor, ainda está intacta. Né? Então ele sabia disso. Ele sabia que antes de que nós aceitássemos pacificamente essas ideias, que nós brigaríamos entre nós, que isso nos dividiria. Isso que ele quis dizer quando ele disse que o que ele trazia ia jogar o pai contra a mãe, o irmão contra o outro irmão, o marido contra a esposa, os filhos contra os pais. É isso que ele queria dizer. Né? Que a nossa natureza ainda animalizada e ainda guerreira não ia fazer com que nós aceitássemos pacificamente esse ensinamento. Por que tanto que ele disse, né, tanto que não é isso que ele queria dizer, que ele traria a guerra e tal, que ele disse, olha, quem ferir pela espada, perecerá pela espada. Né, então nós temos que entender esse comentário de que ele veio trazer a divisão, no mesmo sentido do outro. Né, ou seja, ninguém deve pegar em armas para ferir o seu semelhante. E não é só ferir no sentido físico, né, no sentido também moral, no sentido emocional. É que toda ideia nova, ela acaba gerando uma certa resistência. Né? Até em casa, né? Se você chegar em casa hoje e falar assim, não vou mais ser advogada, vou ser pintora, vou pintar quadros. Vai gerar, olha lá, vai gerar uma certa resistência. Né? Então toda ideia nova, ela gera resistência. Por quê? Ou porque fere interesses, ou no caso da nossa família, porque, por exemplo, né, falando dos pais. Os pais muitas vezes querem que nós façamos o que eles acham certo, porque eles querem que nós sejamos felizes na concepção deles, não na nossa própria concepção. Eles têm a concepção deles de felicidade e eles adorariam que nós nos enquadrássemos nesse tipo de concepção. Isso não é só quanto à profissão, né? É quanto ao relacionamento. Né? O menino leva a primeira namorada para casa e a mãe olha e fala, pelo amor de Deus, essa jararaca meu filho foi namorar, eu queria que ele namorasse alguém parecida comigo. Mas às vezes ela é mais parecida com ela do que ele imagina, né? Só ela não percebe. Então acontece no relacionamento, né?
O pai queria um príncipe para a filha. Nossa, a minha filha teria que casar com um príncipe, né? E acontece na profissão e acontece na religião também. Nós espíritas, por exemplo, que às vezes nos julgamos tão conhecedores das coisas, às vezes queremos fazer com que todo mundo seja espírita. Né? Uma pessoa às vezes vem nos contar um problema, e a gente, em vez de procurar ajudar aquela pessoa a compreender, usar o nosso conhecimento para ajudá-la a compreender o que ela está passando e talvez ajudar a resolver, a gente manda ela virar espírita. Né? A pessoa nos procura no DEPOI para pedir uma orientação, alguma coisa, a gente olha, o seu problema é isso, 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 e a solução é você virar espírita. Você tem que virar espírita, você tem que começar a vir no centro, fazer evangelho no lar, isso e aquilo e tal. Mas o próprio codificador da doutrina disse que nós não deveríamos violentar consciências. Se aquela pessoa quiser ser espírita, quiser se juntar a nós no nosso culto espírita, na nossa religião, na nossa filosofia, enfim, que se junte, vai ser muito bom para nós e para ela. Mas se ela está bem numa outra religião, se ela tem uma outra religião que lhe satisfaz o seu íntimo, que ela fique na religião dela. Nós temos um amigo que mora até aqui perto, que ele diz o seguinte, que as religiões são como franquias de lanchonetes e de restaurantes numa praça de alimentação do shopping. Né? Eu posso querer comer carne, o outro querer comer massa, o outro quer comer salada, tal, mas isso não quer dizer que nós não possamos cada um pegar o seu prato e almoçar juntos. Não é isso? Porque aquela comida que satisfaz o apetite do outro pode me fazer mal. E vice-versa. Então esse que nós achamos que para nós é o melhor conhecimento, é a melhor abordagem do evangelho, dos ensinamentos, nem sempre é o melhor para o semelhante. Às vezes ele está num estágio evolutivo que aquilo vai ser pior para ele. Né? Às vezes ele tem uma concepção de vida que ele não vai se adaptar a esses ensinamentos ainda, talvez. Talvez daqui a 20 anos ele se adapte. Nós não devemos violentar a consciência de ninguém. Né? Então, gera resistência, né? Quando nós chegamos, por exemplo, uma pessoa que não aceita o espiritismo e falamos, uma pessoa de uma religião mais tradicional, falando, eu sou espírita, isso já gera uma resistência na pessoa. Isso não é, de certa maneira, a espada que Jesus trouxe? Porque ele acha que está seguindo o evangelho. Nós também achamos. Só que nós somos totalmente diferentes e entramos em guerra. Então é a espada realmente que ele veio trazer. Né? A gente não se aceita, a gente ainda não consegue se aceitar tão facilmente. Né? Aceitar a diferença. Se o outro está na religião dele, está bem, ou está sem religião e está evoluindo, está fazendo caridade, maravilhoso. Né? Eu ontem tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que se diz, um cara que se diz ateu, só que como ele não precisa trabalhar para viver, porque ele já é uma pessoa com uma condição financeira muito abastada, ele trabalha 6 dias por semana para fazer caridade. Expediente completo. Será que nós faríamos isso se fôssemos ricos? 6 dias por semana? É um médico. Todo o atendimento que ele presta é gratuito. E o único que é remunerado é doado. Eu tive a oportunidade de me consultar com ele ontem. E aí tem uma placa lá no consultório, que o que o convênio repassa para eles repassam para a instituição de caridade e está lá. Qual é a instituição tal, e ele trabalha diretamente na instituição também. Ele trabalha 8, 10 horas por dia para caridade. Eu reconheço que eu não faria isso. Não teria essa evolução. E é uma pessoa que se diz descrente, não acreditar em nada. Imagina se tivesse a fé, entre aspas, que nós temos. Né? O que essas pessoas não fariam. Mas vamos lá. O pai do Divaldo, até anotei aqui para falar. Quando o Divaldo começou a montar aquelas obras de caridade, que hoje tem a Mansão do Caminho, né? Que tem lá na Bahia, cuida de várias crianças, órfãs e tal. Diz que o pai dele virou para ele e disse, nossa filho, você é inteligente, bonitão, isso e aquilo, tal, você pode estudar, ganhar dinheiro, ser bem sucedido, casar, ter uma família bonita, tal, vai ficar cuidando de filho dos outros. Falou para o Divaldo. Imagina se o Divaldo tivesse escutado o pai dele. Mas olha, gerou resistência. Para o Divaldo, ele estava seguindo o evangelho. Fazendo o quê? Cuidando daquelas crianças e indo para a caridade. O pai, na concepção dele, também achava que estava seguindo o evangelho. Querendo o melhor para o filho. Olha como veio trazer realmente a divisão. Lógico que, na nossa ótica, o Divaldo estava certo. Mas o pai não queria o mal dele. Mas eram concepções diferentes da verdade. De certa maneira, trouxe a espada também. Né?
E diz que ele virava para ele e falava que ele estava ficando fanático. Que aquele negócio de mediunidade, de espiritismo na vida dele estava virando fanatismo. É engraçado que a pessoa que toma um copo de cerveja todo dia na hora da janta não é alcoólatra. Mas a gente que vai no centro ou faz alguma coisa pelo espiritismo todo dia, a gente vira fanático, né? No que os outros falam. Então, essa mudança, ela é gradativa, né? Não é uma mudança que o Cristo trouxe, os ensinamentos, a partir de então, a humanidade então vai seguir isso, vai ficar toda evangelizada, a humanidade já vai ser outra coisa. Não, é uma coisa lenta, né? Uma coisa que primeiro, fez a coisa primeiro piorar, antes de melhorar, né? Fez primeiro a coisa ficar mais... Por exemplo, porque na época, Jesus falou contra o modo de vida dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes do templo, porque se observava muito o comércio das coisas santas, né? Naquela época, as pessoas que se diziam os representantes de Deus na terra, ficavam lá nos templos e tal, e as pessoas compravam aquelas coisas para fazer animais, para fazer holocaustos ali para Deus, né? Como se Deus precisasse disso. E essas pessoas acabavam se aproveitando da fé das pessoas mais simples e da falta de conhecimento das pessoas mais simples para atenderem aos seus próprios interesses pessoais, né? Então já começou essa divisão logo de cara. E essa divisão ela foi se agravando, que ao longo da história nós tivemos, por exemplo, na Idade Média lá as cruzadas, né? As pessoas que, olha, aquele que está lá no Oriente tem uma fé diferente da nossa. Vamos levar a salvação lá. Nós vamos levar a salvação quebrando tudo, então, né? Vamos pegar uma cruz, pintar uma cruz numa bandeira e vamos lá e vamos matar tudo que tiver na frente. E vamos dizer, já que são bens pecaminosos, vamos arrecadar todos aqueles bens e vamos levar embora, né? Isso acabou então nas cruzadas? Não, depois teve a Inquisição também, né? Nós, provavelmente, numa encarnação passada, nos apossamos novamente das Escrituras e dos ensinamentos do Cristo para pegar aquela bandeira com a cruz gravada e pegar todo mundo que não tivesse a fé igual a nossa, todo mundo que tivesse uma crença diferente e dizer, olha, você é um herege. Já que você é um herege, você vai me dar sua casa, seus bens, isso e aquilo. Vai ficar tudo aqui para a igreja. Vai ficar tudo para nós e você vai ser um herege e vai ser queimado na fogueira. Então, mais sangue em nome do Cristo, né? E hoje ainda nós temos divisão em nome do Cristo, né? Nós temos pessoas que dizem de uma religião, dizendo que a religião da outra é do demônio. Mas não é pelos frutos que se conhece a árvore? Como é que uma religião pode ser do demônio se só produz bons frutos, né? Se só produz o amor, se só produz a caridade, se torna as pessoas hoje melhores do que ontem, né? Na verdade, Jesus, quando ele foi morto, a ideia não era matar Jesus, era matar a ideia. Porque aquela ideia que ele trazia era muito perigosa. Mas a pior coisa que fizeram para matar a ideia foi matar o homem, né? Porque quando mataram o homem, a ideia se propagou, né? Os apóstolos foram levando à frente aquela ideia, e Jesus disse, né? Ide pelo mundo e pregar a verdade a todos. Ele veio nos libertar pela verdade. E a verdade traz divisão. Toda vez que você chega com uma verdade que incomoda alguém, você vai gerar divisão. Vai gerar espada, vai gerar alguém vai pegar em armas. E foi isso que aconteceu na época. Aconteceria talvez hoje, com 2000 anos a mais de evolução que nós temos. Por que não aconteceria durante todo esse período, né? E aí começaram aquelas seitas todas. Porque Cristo não criou religião, né? Ele não disse, olha, vou criar a religião tal. Não. Ele veio pregar o amor. E aí nós inventamos igreja isso, a igreja aquilo, vários tipos de religiões, né? E as fortes foram esmagando as fracas. Não é isso? As religiões que tinham de alguma maneira ligações com o Estado, ligações com o poder, foram sobrepujando as mais fracas. E aí tem a reforma de um lado, tem a contra-reforma do outro, tudo. Mas foram seitas, né? Foram seitas que umas foram esmagando as outras. E um dia haverá um só pastor e um só rebanho. Essa divisão em religiões não vai durar para sempre. Nós não vamos para sempre ter milhares de religiões e todo mundo querendo dizer que a sua é a certa, né? A evolução do mundo vai refletir isso, né? Já está refletindo na mudança da legislação,
na preocupação com o ambiente, na preocupação com direitos humanos, coisas que não se falava há 30 anos atrás, né? E Jesus sabia que mais tarde o campo estaria preparado para o Consolador, né? Ele sabia que todas essas verdades que nós sabemos hoje, que nos foram trazidas pelo plano espiritual, a humanidade não tinha condições de compreender na época. Então ele deixou, ele disse, olha, eu não posso dizer tudo agora, vocês não podem suportar toda a verdade agora. Mas meu Pai lhes mandará um Consolador que ficará convosco eternamente. Ele trará todas as verdades. Eternamente, né? Por isso que não poderia repousar sobre os ombros de um homem, né? Por isso que o Espiritismo, que é esse Consolador, ele não repousa sobre os ombros de ninguém. Não tem um chefe do Espiritismo. Ele foi derramado pelo mundo inteiro, e é derramado ainda pelo mundo inteiro. E ele não tem chefe, ninguém manda no Espiritismo. Você tem as federações, aí, os entes federativos, a FEB, isso e aquilo, mas não tem uma pessoa, fala, quem é o chefe mundial do Espiritismo? Não existe. Por quê? Porque ele tem que ficar eternamente conosco, e portanto ele não pode repousar sobre os ombros de ninguém. Não é isso? E aí nessa mensagem que nós estamos estudando aqui, o Emmanuel, ele lembra uma coisa muito bacana, que a paz na época, porque por isso que Jesus disse daquela maneira, era confundida com o ócio, né? Ficar em paz naquela concepção, e às vezes, muitas vezes na nossa, até hoje, era ficar sem fazer nada, né? É aquela paz beatífica, aquela paz de, vou ficar só refletindo, vou ficar só em uma vida de contemplação. E o Livro dos Espíritos ele fala que essa vida de contemplação ela não tem progresso espiritual, né? Ela pode até ter um progresso de reflexão, de autoconhecimento, mas não traz, a pessoa não tem a oportunidade de fazer caridade para o semelhante, né? Então essa paz de ficarmos sentados e esperando a vida passar, isso não é paz, isso é ócio, né? E o Emmanuel traz muito bem isso. Outra coisa que o Emmanuel fala é que Jesus ali ele estava inaugurando um combate, por isso que ele falou em espada. Mas que combate? Um combate sangrento entre as pessoas? Não, isso fomos nós que fizemos. Nós pegamos a espada e fomos guerrear contra as pessoas que eram hereges, pessoas que eram de outra fé. Mas ele inaugurou um combate interno, um combate íntimo, onde o campo de batalha é o nosso coração. Um combate sem sangue, mas com muita luta. Onde quem é o maior inimigo? É o mal que está no outro? Não, é o mal que ainda existe dentro de nós mesmos. E é esse mal que Jesus nos manda combater. É o bom combate, né? Como o apóstolo Paulo falava. Ele falava, né? Que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então estou em guerra comigo mesmo. Ele falava isso. Estou em guerra comigo mesmo. Todo dia ele comparava a sua conduta, que ele conseguia fazer, com a conduta que deveria ser, com a conduta pregada pelo Cristo. E havia uma diferença. Entendeu? Esse era o bom combate. Esse bom combate nós devemos fazer durante todos os dias da nossa vida, né? É um combate sem sangue, e o campo dessa batalha é o nosso íntimo, é o nosso interior, né? Será que nós vamos sair dessa encarnação melhores do que entramos? Ou será que nós vamos sair do mesmo jeito, né? Nosso coração com a mesma dureza, com os mesmos vícios, né? Esses vícios que nos matam um pouquinho, né? Que Jesus disse, o salário do pecado é a morte, né? Mas é a morte do pecador? Não. Que pecado precisa morrer dentro de nós hoje, para que nós, amanhã, ressuscitemos melhores dessa encarnação, vamos dizer assim. Ressuscitar, eu estou falando no sentido de nós passarmos para o lado de lá, né? Para a vida verdadeira. Então o que precisa ser tirado de dentro de nós? Todas essas coisas ele usou de uma maneira figurada. Toda a semente que o Pai não plantou será arrancada e lançada fora. O mal que existe dentro de nós não foi Deus que plantou. Fomos nós que fomos adquirindo, né, nos nossos prazeres inferiores, na nossa concepção enganosa, nos nossos complexos de culpa. Porque uma das piores coisas que pode haver para o espírito é o complexo de culpa, né? Toda vez que nós nos julgamos o que nós fizemos no passado com a nossa concepção de hoje, com a nossa evolução de hoje, não tem como ser absolvido. Porque se a gente está evoluindo, lógico que a nossa consciência hoje, né, a lei de Deus está na consciência do homem, ela é mais exigente hoje. Então não adianta julgar um ato de 30 anos atrás, nosso, com o conhecimento, com a evolução que nós temos hoje. Sempre seremos culpados. Mas nós fizemos o melhor que sabíamos fazer. Então não concentremos o nosso esforço na culpa, e sim no fazer melhor daqui para frente. Não dá para mudar o que aconteceu lá atrás.
Ah, eu fiz o mal para uma pessoa lá atrás, essa pessoa morreu, não tenho mais como reparar o erro. Ah, repara para outra então. Né? Se nós fizermos uma pessoa infeliz de alguma maneira, fizermos uma pessoa derramar lágrimas, vamos enxugar as lágrimas de 200 pessoas. Será que isso, de uma certa maneira, não vai nos atenuar, não vai nos colocar numa situação melhor? Certamente que sim. Né? E o Emmanuel também fala que esse processo da evolução, muitas pessoas dormem alheias a esse processo. Né? Ou seja, nós estamos passando por uma transição, onde o nosso planeta de provas e expiações vai passar a ser um planeta de regeneração. Né? Então nós temos o mundo mudando a cada dia, e tem pessoas que não estão percebendo isso. Ah, mas todas as religiões falam isso. Falam, mas às vezes tem muita gente que entra por aqui e sai por aqui. Ou gente que também não tem religião. Mas tem gente que não tem religião e entende isso. Percebe a mudança no mundo. Né? Então ele fala, ai daqueles que permanecem alheios ao processo santificante. Porque é como se estivessem dormindo. Né? E aí, na hora que houver o expurgo das pessoas que não têm condição de ficar num planeta de regeneração, a pessoa que ficou milênios alheia a esse processo de santificação, né? Esse processo de evolução, ela vai acordar num mundo primitivo de novo. No livro, na Gênese, o Kardec explica muito bem isso, né? Como que isso se dá. Mas tem uma passagem muito bonita daquele livro, A Caminho da Luz, que o Emmanuel conta que como que se deu o exílio daquelas pessoas que tiveram que sair do sistema de Capela para vir para a Terra, quando a Terra era um planeta ainda primitivo. Né? E lendo aquilo, é lógico que a gente, muito melhor para nós ficarmos num planeta regenerado, num planeta de regeneração, porque é um paraíso em comparação a um planeta primitivo. Mas ali também é terra de Deus. Né? As pessoas que forem exiladas para esses planetas, elas não vão ser abandonadas por Deus. São filhos de Deus do mesmo jeito. Né? E ali elas vão ter missões e vão poder voltar a mundos de regeneração, a mundos mais superiores, quando tiverem essa condição. Né? E o Emmanuel conta de uma maneira muito bonita nesse livro A Caminho da Luz, como o próprio Cristo recebeu pessoalmente essas pessoas. Né? Essas pessoas que estavam ali se sentindo alquebradas, né, emocionalmente, sabendo o que ia acontecer, né, eles sairiam de um sistema tão bom já como Capela e viriam para a Terra há milhares de anos atrás, um planeta primitivo, um planeta hostil, e Jesus consolou todas elas pessoalmente, né, mostrando, fazendo-as entrever a alegria e vamos dizer assim, as premiações espirituais que os esperavam alguns milhares de anos para frente. E isso pôde dar força para essas pessoas, pôde fazer essas pessoas se sentirem um pouco melhor e terem coragem para reencarnar nesse planeta aqui, que não devia ser fácil naquela época. Né? Até hoje a gente reclama do planeta, imagina como ele era naquela época. Né? E tinha colocado aqui uma observação, né? Que nós temos que entender em espírito e verdade essas palavras de Jesus, porque se nós formos ficar presos à letra, não tiramos ensinamentos nenhum disso. Né? Tudo que nós falamos até agora, se a gente fosse ler ao pé da letra o que está dito ali, não teria mensagem nenhuma. Ou pior, né? Teria uma mensagem negativa, de odiar os pais, de trazer a guerra, tudo isso. Né? E nós temos que também parar de pensar na divisão. Né? Parar de querer se dividir tanto. Né? Hoje nós temos movimentos muito bonitos. Existe um movimento que se chama Uniluz, que é um movimento de união pelo amor. Né? Ali ninguém discute qual religião é melhor que a outra, se a minha religião tem razão, se a religião do outro tem razão. O que se discute ali é o seguinte, olha, fica com a sua religião, mas desde que nós mantenhamos o amor entre as pessoas da mesma ou de religião diferente. Né? Essa é a bandeira do movimento Uniluz. Né? Muito bonito isso. Né? E nós temos essa ideia da praça de alimentação, onde cada um pode comprar a sua comida onde o seu paladar permite, onde o seu paladar aceita melhor, mas nós podemos almoçar na mesma mesa, e sendo amigos e conversando juntos. Né? Esse problema da divisão já gerou muito problema. Tem um livro do Bezerra de Menezes, psicografado pela Ivone Pereira, que se chama Dramas da Obsessão. Ali ele mostra uma obsessão de 400 anos, que começou
por causa de divisão religiosa. Tinha uma família de judeus que foram perseguidos pelo clero ali, né? Aquelas pessoas que se diziam representantes de Deus na terra e eram ligadas ao Estado, né? Os chefes da igreja na época. E houve atos ali muito deploráveis, houve matanças e muitos abusos, e isso gerou uma obsessão de 400 anos. Por 400 anos aquelas pessoas foram obsediadas por aquela família. E só quando eles decidiram se unir em torno do amor, ou seja, em torno de perceber que a essência de nenhuma religião pode ser essa divisão, é que eles conseguiram se livrar dessa obsessão. E o mais bonito é que aqueles obsessores, né, aquela família de judeus, eles viriam a receber as pessoas que os perseguiam na mesma casa, numa outra encarnação, como filhos. Então, aquele obsessor ele teria 5 filhos, 3 que ele já tinha e 2 dos seus algozes do passado. E aí, a partir disso daí, da formação desses laços de família, se gera um amor que depois não vai se acabar, né? Um amor eterno. E a partir daí, esse problema acabou. Não importa o que aconteceu no passado. Por isso que nós não devemos ligar para o que nos aconteceu no passado. O que importa é o futuro. E essa família é uma demonstração disso. A partir dali seriam todos irmãos. Nosso tempo já se esgotou, né? Mas basicamente era isso que nós tínhamos para falar, né? Que o apóstolo Paulo, ele também sofreu muito, né? Não é só dizer que traria a espada entre as pessoas que ainda não estavam ligadas ao cristianismo, né? O apóstolo Paulo ele foi chicoteado, foi preso, né? E ele diz isso numa passagem muito bonita da Bíblia, em que ele fala, olha, fui chicoteado no limite da lei, fui preso, sofri todas as penas possíveis, mas eu deixo para trás tudo o que não interessa. Me ponho de pé e caminho na direção do meu alvo. E qual era esse alvo? Era caminhar na direção da evolução. E é o alvo que também nós devemos perseguir sempre, né? Muita paz a todos. Muito bom. Essa parte do Paulo, não sei se é a mesma, mas que eu li uma vez também, que ele falava assim, passei por várias coisas, fui preso, açoitado, quase morri diversas vezes, naufraguei várias vezes, isso. Até isso, então, ele estava às vezes em barco, o barco virava, e no final das contas, acho que ele fala assim, combati o bom combate, né, e venci, né, Uhum. assim, ele não fala nesses termos, mas eu acho que a parte que ele fala é essa frase, combati o bom combate, que Ou ficou seja, depois, vencer né. o mal que estava dentro dele, né? Bom, vamos passar então as perguntas, comentários. Quem quer fazer? É engraçado que eu fiz essa mesma palestra na quinta-feira e saiu meio diferente, assim. Eu trouxe o mesmo roteiro e saiu meio diferente. Aconteceu comigo a semana passada, a mesma coisa. Eu cheguei aqui falando, nossa, precisa ver a palestra que eu fiz essa semana, eu vou fazer hoje. Nossa, saiu outra. Saiu completamente diferente. Então, né? Beleza, né? Bom para nós também. É. Amir, você abordou várias vezes uma coisa muito interessante, talvez para quem esteja nos assistindo, pode ser que tenha ficado uma dúvida. A questão do rótulo religioso. Uhum. Não importa ele, qual seja. Podemos até ser ateus e chegarmos ao mesmo ponto final do caminho. Só que tem o seguinte, aí muitos poderão se perguntar assim, então por que ter uma religião? Uhum. Eu gostaria que você considerasse essa questão, a necessidade de se ter uma religião. Eu acho assim, no meu caso, a religião me evitou vamos dizer assim, evitou que eu contraísse dívidas maiores do que provavelmente eu já trago do passado, né? Porque assim, são pessoas muito especiais, são muito poucas pessoas e muito especiais que conseguem, por exemplo, fazer isso que eu estava me referindo daquele médico, né? É uma pessoa que não acredita em Deus, é uma pessoa que dedica o trabalho de 6 dias por semana para caridade. Isso deve ser uma em 1 bilhão de pessoas, né? Porque eu, por exemplo, não conseguiria. Então a religião, ela primeiro nos traz o ensinamento. Segundo, para nós ela funciona como um freio para os nossos instintos ainda inferiores e ainda apegados às coisas da matéria, né? E também ela nos mostra o que nós realmente somos, né? Porque uma pessoa, isso não tem jeito, uma pessoa que não acredita em Deus não sabe que ela é um espírito. E se ela não sabe que ela é um espírito, ela vai ver a realidade na matéria. Se ela vê a realidade na matéria,
ela vai, como Kardec dizia no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai procurar todos os gozos materiais e vai acabar botando os pés pelas mãos. Né? Porque quando nós temos a consciência de que somos espíritos, e isso só a religião nos dá, porque a ciência formal, né, a ciência oficial ainda não chegou na conclusão do espírito, então, por enquanto, só a religião nos dá essa consciência, né, de que somos espíritos. Se nós não tivermos essa consciência, nós vamos viver segundo a carne, segundo a matéria. Nós vamos procurar só o prazer da matéria, e não é o prazer verdadeiro. O Paulo disse isso também. Ele disse, se você semeia na carne, vai colher corrupção. Se você semeia no espírito, vai colher para a vida eterna. Ou seja, não adianta nós ficarmos achando que nós somos esse corpinho aqui, que vai durar 80, 90 anos no máximo, e depois acabou. Nós temos que começar a viver como espíritos, né? Porque o que nós fazemos normalmente é, mesmo com o conhecimento que nós temos da religião, nós ainda vivemos segundo a matéria. Nós saímos do centro, por exemplo, e vivemos como se o espírito não existisse. Como se nós não fôssemos espíritos e não estivéssemos rodeados sempre de espíritos que se afinam conosco. Né? Se nós não tivermos, então, essa consciência, vai ser muito pior. Se mesmo tendo a gente já vive segundo a matéria, imagina se nós não tivermos alguma coisa que nos dê essa consciência. E no caso nosso do espiritismo, eu acho que a religião acaba tendo uma importância especial, que é o seguinte: dentro de uma casa espírita, e de todos os templos religiosos, nós temos um amparo espiritual da espiritualidade amiga, nós temos uma proteção, vamos dizer assim, que nos permite fazer trabalhos que seriam mais difíceis fora. Né? Por exemplo, alguém precisa de um auxílio mediúnico porque está com algum problema. Essa pessoa pode ser auxiliada mediunicamente em qualquer lugar, até no meio da rua. Mas seria a mesma coisa que fazer uma cirurgia dentro de casa. Qual o melhor lugar para fazer uma cirurgia? O centro cirúrgico. Lógico que numa emergência ela pode ser feita em casa. É a mesma coisa. Né? Então a prática mediúnica, a prática da própria prece, do trabalho de vibração, do trabalho de desobsessão, de todos os trabalhos, do estudo. Né? O próprio estudo que nós temos na casa espírita, ele é favorecido pela proteção espiritual que nós temos aqui. E isso acontece em todos os templos. Né? Na Igreja Católica nós temos os benfeitores espirituais que protegem aquelas pessoas ali. Na Igreja Protestante é a mesma coisa, no templo budista, no templo de Umbanda. Em qualquer lugar nós temos essa proteção. Então, quando nós temos uma religião, nós temos esse porto seguro, de onde nós podemos ir de vez em quando, né, nos instruir e podemos fazer prece juntos. Né? Podemos fazer tudo isso e que isso nos auxilia na nossa caminhada. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa que eu posso ter esquecido. Né? Não, na verdade, enquanto ele estava falando, eu parei para pensar que, na verdade, eu acho que a gente se apega à religião porque nós somos muito egocêntricos. Porque se você falar assim, olha, a religião vai te ajudar, aí você vai. Isso. Mas se você falar assim, olha, você tem que ter uma religião porque isso vai ajudar outra pessoa, você não vai. É. Então, uma coisa assim, você às vezes deixa de fazer determinada atitude que não é boa porque você tem medo do que vai acontecer com você. Seja nessa vida ou numa próxima. Mas se você falar assim, se você bater em tal pessoa, ela vai ficar machucada, eu não estou nem aí, é com ele. Se alguém te disser, vai voltar para você, aí você se preocupa. Então eu estava pensando que realmente a religião, ela coloca um freio na gente, porque dá consciência de que você vai colher o fruto do que você plantou, e não o próximo. Uhum. Porque se a gente imaginar que vai ser o próximo, tudo bem. Não tem problema, mas se é algo que vai acontecer conosco, seja nessa vida ou numa outra, a gente toma mais cuidado, né? E foi isso. Enquanto ele estava falando, me veio isso na cabeça. Eu pensei, nossa, a gente faz pela gente. Não é nem por Exatamente. Deus, pela espiritualidade, é pela gente, porque a gente só pensa na gente. No fim das contas, eu acho que é muito isso. Por aí a gente vê como tudo serve a um propósito, né? O Paulo falava também, né? Tudo concorre para o bem, né? Você vê como o Paulo era bom mesmo. Ele já falava, tudo concorre para o bem. Então tudo aquilo que a gente tem até uma certa raiva hoje daqueles dogmas do passado, né? De que se nós fôssemos bons nós iríamos para o céu e se fôssemos maus nós iríamos queimar eternamente no inferno. Você vê que até isso teve um propósito. Porque há 2000 anos atrás, até 1000, até 500 anos atrás, nós não estávamos prontos para saber que o inferno não existia. Imagina o que nós iríamos aprontar se alguém viesse contar para a gente há 500 anos atrás que o inferno não existia. Falar, olha, o inferno não existe, viu? Deixa comigo. Você ia ver o que
que a pessoa ia aprontar, né? Então tudo isso teve uma utilidade no tempo, né? Então a gente não pode negar o nosso passado, né? Até esses dogmas do passado, eles tiveram sua utilidade. Complementar, tem uma dúvida bacana aqui que surgiu nesse meio termo aí. Mas antes, esse break que o Almir falou, realmente, o saber que existe a reencarnação, e a Andrea também falou, e saber que você faz, não fica pela volta, isso é um bom break para todos nós. É realmente um break muito interessante. Isso aí dá uma boa segurada. E mesmo com isso ainda a gente erra ainda. Mas isso realmente é muito interessante, esse break. Agora uma dúvida legal em relação... É dúvida mesmo, não quero assim, causar uma polêmica. Esse médico aí, fantástico, né? Que coisa incrível. Mas e se o cara assim, tipo, ele não pode falar que ele não tem religião. Mas se ele fala que ele acredita em algum Deus, sem seguir religião, mas ele acredita em algumas leis que a gente poderia dizer de universais, por exemplo, ele sabe que existe causa e efeito, ele leu e falou, poxa, funciona esse negócio de causa e efeito. Ou ele escutou um filme de reencarnação, poxa, até tem um cara do físico quântico falando de reencarnação, poxa, pode ser realmente que tenha, mas eu não tenho religião, nenhuma me agrada, mas ele utiliza os conhecimentos, ele acredita em Deus, mas não tem religião, ele é universalista, e aí? Essa pergunta da Raquel foi de ateu? Ou foi de um cara, esse cara, será que não acredita em Deus? Como é que esse ser humano que não acredita, não tem religião, mas ele acredita em algumas leis universais, entendeu? No fundo, eu acho que ele tem religião. Porque quem teria feito essas leis se não Deus, né? Sim. Eu acho que no fundo o cara que acredita nisso acredita em religião. Mas eu vou ter que engrandecer mais ainda a citação do cara, porque eu perguntei isso para ele. Eu perguntei para ele, eu falei, olha, você acha que você vai ter alguma compensação, de alguma maneira, por tudo que você faz? Ele falou assim, olha, é impressionante, mas eu só recebi pedra até hoje. Eu só recebi pedra. Minha vida, tirando a vida financeira, que ele falou que é muito tranquila, segundo ele, o resto, ele não, a família dele foi destruída, ele se divorciou, teve muitos problemas de tudo que é tipo, problema de saúde, né? E a gente pode até pensar na oposição espiritual que esse trabalho dele deve ter também, né? Nós temos que imaginar isso. Mas ele me disse o seguinte, que a compensação dele é o próprio ato. Ele se sente tão bem fazendo aquilo, que essa é a compensação dele. Ou seja, eu falei, aí eu falei, mas pode acreditar em mim. Não sei se você acredita na concepção do espiritismo. Ele falou, não acredito. Eu falei, mas você vai ter uma compensação. Ele falou assim, mas não precisa, eu já estou tendo a minha compensação. É espírito superior, não tem outra. Engraçado. Eu já queria doutrinar ele, né? Eu já estava achando ele herege, né? Não, eu falo isso porque eu tenho uma experiência dentro da minha casa. Meu pai é ateu e ele é uma pessoa assim muito, muito melhor do que eu em muitos aspectos, tal. E eu acho que a visão do ateu é que assim, que você não pode esperar que Deus te dê. É uma pessoa que geralmente ela progride muito, não só materialmente, mas até moralmente, porque ela não fica esperando que Deus dê para ela. Então ela fala assim, não é Deus que vai tirar o cara da rua. Somos nós. Não é Deus que vai me mandar um emprego bom, sou eu que tenho que correr atrás. Não é Deus que vai me colocar. Então, assim, como meu pai, ele tem essa visão, assim, ele não acredita em nada, espiritismo, que isso é uma bobagem. Mas ele é uma pessoa caridosa, sim? Extremamente, extremamente. Mas ele não faz porque ele fala assim, Deus não vai fazer porque Deus não existe. A gente tem que fazer. Então, assim, você tem que estudar, você tem que correr atrás, porque Deus não existe, ele não vai te dar um emprego bom. Então, é uma coisa assim, acho que o ateu, ele corre atrás, ele tem esse lado bom. Lógico, não estou falando das pessoas más, assim, porque ele vai atrás de fazer pelos outros. Ele não fica esperando que Deus mande uma cesta básica para o vizinho. Ele sabe que Deus não existe na concepção dele, então ele tem que levar. Então eu acho assim, eu sei porque eu tenho isso dentro da minha casa, meu pai não acredita em nada. Se você chegar para ele e falar, eu fui num sei, o que é isso? Você tem mais irmãos? Tenho. E eles são ateus também? Não. Só ele é ateu, então? Só meu pai é ateu. Minha mãe é espírita, todo mundo em casa vai, mas ele não acredita, ele nunca pisou num centro. Mas ele é uma pessoa nunca vi ele falar mal de ninguém, uma pessoa extremamente generosa. Tá vendo?
Então, Talvez ele seja o único ali que não precisa do espiritismo. Não, mas né? então, Não o é isso? engraçado é que minha mãe uma vez foi passar por uma consulta num centro e a mulher perguntou, e a sua família? Aí minha mãe ficou meio sem graça e falou, ai não, meu marido não gosta muito. A mulher, mas ele não precisa. Ixi. Então, assim, ele é o único, acho que na minha casa, que não precisa, mas eu acho que o lado do ateu que é proveitoso e que às vezes eles progridem mais, porque eles vão atrás, eles não ficam esperando que Deus vai me mandar um emprego. Não, você tem que correr atrás, você tem que fazer acontecer, não ficar esperando que Deus ajude aquela creche. Vai você e me ajuda. A nossa maneira de lidar com a religião, ela é viciada há milênios, né? Porque como eu estava falando daquela história do sacrifício, naquela época onde só existia, né, o Antigo Testamento, não tinha, Jesus ainda não tinha aparecido, nós íamos lá, e eu digo nós porque nós acreditamos na reencarnação, pode ser que nós realmente estivemos lá. Nós íamos no templo e queimávamos aquelas pombas e aqueles bois, tudo, oferecíamos sacrifícios, né? Queimávamos aquilo para que a fumaça levasse aquele sacrifício até Deus, e nós acreditávamos que Deus estava em cima, então a fumaça era a única maneira de levar aquilo até Ele. Para que nós íamos lá? Será que era por amor que nós cumpríamos as leis e fazíamos? Não. Era para que Deus nos desse uma boa colheita, para que Deus nos protegesse na guerra. Né? Tanto que tinha, nos povos politeístas, tinha o Deus da colheita, o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, Deus disso, o Deus daquilo. Então nossa relação com Deus, para o nosso lado, sempre foi uma relação de troca. E ela até no Espiritismo existe isso. Né? Que a gente estava falando, que às vezes a gente vem para o centro, assim, eu vou para o centro porque lá vou receber o passe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Deus vai me proteger, a espiritualidade vai me proteger, eu vou sair de lá com o corpo fechado. Não tem jeito, isso está na nossa cabeça há milênios, né? Não é de um dia para o outro que nós vamos... Mas acho que nós já melhoramos muito, né? Em relação a isso, né? Pelo menos a gente não está queimando os bois mais, né? Obrigado, então, amigo. Então nós vamos passar agora as nossas vibrações. Quer fazer para nós aqui, ó, por favor? Todos nós neste momento, que estamos aqui, os nossos companheiros que nos acompanham pela internet, vamos juntos levar o nosso pensamento até Jesus, que através de sua imagem, de sua figura, chegamos até Deus, nosso Pai. E chegando até Ele, nós vamos sentindo que tudo aquilo que é natural em nós, em nossa essência, floresce, se manifesta. O nosso amor ao próximo, a nossa boa vontade em contribuir para aqueles que necessitam de algo, o nosso sentimento de paz e de harmonia, que juntos, irmanados com o universo, nós conseguimos neste momento transmitir àqueles que tanto precisam, que tanto necessitam. E assim, nós vamos deixando que o nosso globo terrestre seja invadido por este sentimento que nós emitimos neste momento. Vamos deixando em todos os hospitais da face da terra aquela presença da saúde e da harmonia, de corações dispostos a receberem o que vem de Deus, de mentes propensas ao recebimento da cura. Pois só assim os médicos e os enfermeiros poderão fazer o seu papel. Pois só assim o remédio da matéria poderá agir. Acreditando, tendo fé, sabendo que nada nesta vida física dura eternamente. Por isso,
a dor irá passar. Vamos vibrando, que a harmonia se faça presente em todas aquelas criaturas que não sentem em seu íntimo a vivência de um lar. Sejam moradores de rua, moradores de orfanatos, de asilos, criaturas estas que sentem a falta de um aconchego chamado minha casa, minha família. Que saibam estas criaturas, irmãs nossas, que o Pai maior é Deus. Estando junto a Ele, junto a Jesus, estamos irmanados e familiarizados com todos aqueles que estiverem no mesmo diapasão, no mesmo nível de sintonia. Vamos vibrando pelos nossos lares, por todos aqueles familiares, parentes, principalmente aqueles que sabemos que neste momento são os maiores necessitados de tudo aquilo que o plano maior pode oferecer neste momento. Vibremos por esta casa, pelos trabalhos que ela oferece. E assim, nós vamos agradecendo a presença da espiritualidade neste trabalho que tivemos. Agradecemos pelo ensinamento dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus, que pauta a nossa vida diária como espíritos, tanto encarnados hoje, como desencarnados no futuro. Obrigada, Mestre Jesus. Deus nosso Pai, que as suas bênçãos recaia sobre todos nós neste momento. E assim nós encerramos esta primeira parte da nossa reunião. Que assim seja.